como a nova NR1 pode transformar as nossas vidas, não só de quem é psicólogo organizacional, quem é técnico de segurança no trabalho, mas de todas as pessoas que trabalham. Afinal, a gente sabe que o mundo do trabalho precisa de um novo olhar. O futuro do trabalho não pode mais ser como, por exemplo, foi construído o trabalho no século passado. São novas demandas, é um novo sujeito com exigências diferentes, uma geração nova. Então, nós precisamos de uma abordagem para entender como fazer esse trabalho de fato ser efetivo e ao mesmo tempo construtivo para a nossa identidade, para a nossa saúde. Eu sou Alessandra Demito, psicóloga organizacional, doutora em psicologia. Estou aqui para compartilhar com vocês e que eu estudo há mais de 10 anos uma abordagem que traz fundamentos e elementos essenciais para a gente poder evoluir o mundo do trabalho. A Clínica Psicodinâmica do Trabalho foi criada na França a partir dos estudos em psicopatologia do trabalho que eram conduzidos por Sylvain Le Guillain, e a partir da ideia de um dos seus pesquisadores, que se chamava Christophe Dejoux, da sua estranheza em por que apesar de todas as situações difíceis no mundo do trabalho, as pessoas resistiam ao adoecimento. Até porque os resultados em psicopatologia do trabalho não traziam essa relação direta entre trabalho e adoecimento. E o Christophe Dejoux então pensou, nossa, tem algo acontecendo aqui em que as pessoas resistem ao adoecimento, mas não resistem sem sofrimento. Então, o que a gente entende é que entre estar saudável e estar adoecido, existe ali um caminho de um sofrimento que você vai usando os seus recursos para dar conta, até porque no trabalho você quer se manter firme e forte, né? Nós temos que ganhar nossa vida e pagar nossos boletos, então a gente precisa estar aguentando o sofrimento. Mas esse aguentar o sofrimento, ele tem limites. E é isso que nós estamos vendo hoje no mundo do trabalho. As pessoas vão suportando, vão querendo se mostrar fortes e às vezes o estresse se torna crônico, o burnout desenvolve ou a depressão. Então assim, a gente está percebendo isso acontecer. E a psicodinâmica vai justamente a partir dessa questão do Dejoux, nossa, mas então como é que as pessoas não adoecem? Elas resistem o máximo que podem, mas há um custo que é o do sofrimento. E esse sofrimento, ele sempre vai acontecer no trabalho, porque isso é na vida, né, gente? Nós temos essa dinâmica de prazer e sofrimento em tudo que a gente faz. Não seria diferente no trabalho. A questão é quando a organização do trabalho, ela não permite que essa vivência de sofrimento no trabalho, o que acontece quando? Quando a gente erra, quando fracassa, né? Quando as coisas não saem como planejado, você se sente mal com você, às vezes incompetente, aí vem aquele sofrimento. Mas se você tem uma organização do trabalho com uma forma e uma arquitetura que permite você se movimentar, correr atrás, ter ideias criativas, ter a cooperação dos pares, do seu gestor, você consegue usar a sua engenhosidade para poder achar saídas, resolver esses problemas e o sofrimento, ele pode se tornar criativo e impulsionar você para o seu desenvolvimento. Mas quando você tem uma organização do trabalho muito rígida, é muita norma, é muita regra, se você seguir tudo, você nem faz o trabalho, porque uma coisa choca com a outra. Quando isso acontece, está no sofrimento que a gente chama, na psicodinâmica, de patogênico. Ele, vivenciado de forma contínua e acumulada, ele vai aprisionar você numa sensação de mal-estar, de não conseguir ser efetivo, ser competente, ter valor, e aí você vai colocar isso e agregar na sua identidade. Começa a duvidar de você. E quando a gente começa a duvidar de quem nós somos, da nossa capacidade, é o início do fim, né, em termos de vulnerabilidade psíquica. Então, a psicodinâmica, ela traz esse olhar, porque a organização do trabalho, quem está ali envolvido geralmente com ela são gestores, mas não precisa ser só o gestor. Há de se ter um envolvimento com as pessoas que fazem o trabalho, uma gestão dessa organização do trabalho mais cooperativa. Agora, é claro que para isso a gente precisa de confiança e de gestores que saibam disso. Porque, obviamente, existe uma diferença entre trabalho prescrito, planejado e realizado. E nem sempre as pessoas que fazem, né, essa diferença se adequar à realidade, elas são ouvidas. E a empresa fica ali achando que o que está acontecendo é uma coisa e é outra e não tem um espaço de conversar sobre isso. Então a gente está chegando num momento que eu acho que a NR1 ela vai alavancar, ela vai trazer condições, né, em termos de legislação, para a gente usar essa abordagem que para mim é a mais interessante, porque ela carrega uma verdade em termos de olhar para essa subjetividade entre as pessoas, o seu trabalho, como que esse trabalho impacta a sua saúde mental. E esse avanço dos gestores para olhar e aprender sobre isso pode ser o divisor de águas para você ter uma empresa que realmente trabalha a questão do ambiente, da saúde mental e, óbvio, da inovação.
Porque quando você coloca as pessoas com confiança, cooperando para contar como elas estão resolvendo os problemas, essa organização está viva, ela está em movimento. E é isso que a gente precisa, porque o mundo está o tempo inteiro se transformando de uma forma muito rápida. Se nós não temos mecanismos, processos, práticas que façam as pessoas se envolverem, se engajarem nas questões, e para isso, claro, tem que ter segurança psicológica. Então, a nova NR1 é uma grande oportunidade. Eu que estudo a questão da saúde mental no trabalho há mais de 10 anos, estou com muito otimismo em relação a isso, porque a gente vai precisar se habilitar, aprender mais de uma maneira bem embasada dessa relação de saúde mental, trabalho, subjetividade, ação. Então, eu queria trazer nesse vídeo esse despertar, esse olhar otimista para esse lugar, para esse momento, para como que a gente pode investigar melhor essas relações, não de maneira superficial, porque não vai resolver, né? A nossa mente é muito complexa. Soluções simplistas não vão ser suficientes. Então, a gente precisa realmente desse investimento. E vai ser um novo salto, tanto para as empresas, para os profissionais e para a sociedade de forma geral. Eu vou trazer outros vídeos aqui para falar disso, inclusive dos elementos da psicodinâmica, destrinchando cada um que podem fazer a diferença. Nós podemos chamar sim de fatores psicossociais esses elementos e eu quero explicar como que eles de fato impactam na resposta psicológica das pessoas nas organizações e, consequentemente, na sua saúde. Não só na saúde das pessoas, mas também da própria organização. É isso. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o próximo vídeo.